Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida, um programa para a família brasileira. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e estou na apresentação deste programa que certamente será bênção na sua vida. Você sabia que o suicídio é a quarta principal causa de morte no mundo? Você sabia também que uma depressão que não é tratada pode levar ao resultado final, que seria um suicídio? Como prevenir? Como reconhecer os sintomas de quem está com depressão? Continuando a nossa série de mensagens a respeito da depressão e suicídio, estaremos entrevistando o pastor e psicólogo Edgar, que irá tirar muitas dúvidas. Está no ar o seu programa Propósitos de Vida. Muito bem, aqui no estúdio nós estamos com o pastor Edgar. O pastor Edgar, além de pastor, é psicólogo, pastor da 5ª Igreja Batista Nacional da cidade de Patinga, casado com a Ana Silvia, pai da Camila, Daniela e Raquel. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, pastor. Tá? Aproveitando esse mês de setembro amarelo, nós vamos falar sobre depressão, né, pastor? Eu vou começar pelo básico. O que é depressão? Depressão, pastor, é uma doença, né, mas ela é caracterizada por uma queda no humor. Na verdade, é uma doença como qualquer outra, mas é uma doença que traz uma tristeza patológica, né, e tem vários sinais e sintomas que essa doença vai apresentar. É uma tristeza muito profunda e ela deve ser uma tristeza diferenciada das tristezas corriqueiras, que pode acontecer numa situação, uma circunstância da vida. E essa tristeza ela deve prevalecer aí para um diagnóstico por pelo menos 2 semanas, né? Umas 2 semanas seguidas. Umas 2 semanas seguidas. Esse vai ser o sinal que o profissional de saúde, né, o médico, o psicólogo, ele vai usar para poder fazer um bom diagnóstico, né? Ou seja, não basta ser uma tristeza, né? Aquela tristeza de uma perda, de uma situação de estresse, ela tem que persistir para poder ser enquadrada aí numa depressão. E essa tristeza se apresenta como? Em forma de choro? Como que se apresenta no paciente? Sim, ela pode se apresentar em forma de choro, mas vai sempre existir aquelas pessoas, por exemplo, que são menos propensas ao choro, então não podemos caracterizar como um choro em si. Mas na verdade sim, é choro, e pode haver em alguns momentos aquele choro que a gente costuma dizer que é um pouco ilógico, não tem muita lógica, muita fundação para ele. Pode apresentar como um choro infantil, né? Às vezes uma situação dentro de casa, um relacionamento familiar, o casal, por exemplo, numa conversa, marido e mulher e tal, eles vão conversar e o outro apresenta aquele choro meio que infantil. Aquele choro, às vezes, vamos chamar aqui com muito cuidado, de desproporcional. Quero chamar a atenção para a questão cuidado, porque para quem está de fora da depressão, pode achar que é um choro desproporcional. Existe até aquela expressão... Exagerado, exatamente. Existe aquela expressão assim, fulano faz uma tempestade em um copo d'água. Eu queria até aproveitar a oportunidade de chamar a atenção, pastor, que não existe isso de tempestade em copo d'água. Em geral, a pessoa que expressa isso, esse choro desproporcional, ela sente algo, tem algo dentro dela acontecendo que o que está de fora não vai compreender, não vai absorver isso. Então é bom a gente ter esse cuidado de entender que todo choro expressa alguma coisa, né? E aquele choro que persiste ou que quem está de fora
perceber que está desproporcional é um bom sinal para procurar uma ajuda, né? E já entender, pode ser uma depressão. Claro que quem pode diagnosticar isso é o profissional de saúde, Sim. né? E a gente deve recorrer a essas pessoas nesses momentos. Tá. Geralmente a gente costuma usar um termo, eu estou estressado, essa palavra estresse está até muito usada. Existe uma diferença entre depressão e estresse? Existe sim, e isso está muito comum mesmo. A gente ouve qualquer coisa, eu estou estressado. Na verdade, a gente poderia diferenciar da seguinte maneira: o estresse ser encarado como uma condição fisiológica, né? E também conseguir, em poucas palavras aqui, colocar o estresse como algo em alguns momentos positivo. O estresse, ele acaba, por ser uma condição fisiológica, ele acaba liberando adrenalina. Então, vamos dizer assim, ele pode ser bom em algum momento. No momento que você precisar de agir rápido para evitar um acidente, seja qual for, a adrenalina vai te ajudar, vai te dar condição para você agir rápido e aquele acidente não acontecer. Então, ele é uma condição fisiológica. Já a depressão, nós podemos fazer uma diferenciação aí, entendendo ela como uma queda, vou chamar aqui de brusca da vitalidade. A pessoa, ela entristece, perde o humor, ela, às vezes, boa parte das vezes, se isola, ela apresenta irritabilidade e queda do apetite, ganho ou perda de peso, então ela vai apresentar um conjunto de coisas que vai diferenciar bem do estresse. E depois eu brinco dizendo assim, às vezes, você pode até dizer que estresse é bom em algum momento como esse, de se defender de um perigo, a adrenalina vem. Agora, quem vai conseguir dizer que um pouco de depressão é bom? Né? Quando a gente encarar ela do ponto de vista da ciência, nós vamos ver que não vai ter esse momento de bom. Então a diferenciação básica seria que o estresse é uma condição fisiológica, né, numa situação de perigo, numa situação de necessidade ou de muito trabalho, o excesso de trabalho, você entra naquele estado de estresse e aquilo vai passar, às vezes com um descanso. Já a depressão não vai passar, ela vai precisar de um cuidado muito especial. De um cuidado maior. É algo mais profundo, diríamos assim, né? Tá. Você falou como sintoma aí da depressão choro, queda nas atividades. Aham. Tem mais alguns sintomas assim da depressão? Sim, e são muitos os sintomas que ela pode apresentar. Por isso a dificuldade do diagnóstico, né? Existe uma maneira muito generalizada de dizer fulano está com depressão, só porque ele está apresentando choro ou alguma tristeza. Mas vamos ser sinceros, você perde um ente querido, você perde o seu trabalho, você é surpreendido por uma situação adversa, isso vai te causar uma tristeza. E aquilo ali é até bom, faz parte, a tristeza, o luto é saudável, mas o luto não pode persistir por muito tempo. E para fins de diagnóstico, eu disse aquelas 2 semanas pelo menos. Sim. Mas a verdade é que existe aí outro sinal, pastor, e que é muito sério, e que eu diria que talvez seja lá uma ponta lá da linha, que é aquele sentimento aquele desejo de querer dar cabo da própria vida. Esse seria um sinal mais grave que eu poderia dizer. A pessoa começa a falar de morte, alguns começam a criar situações para a própria morte, e aquilo ela pode chegar ao ponto de atentar contra a própria vida, que é o suicídio, né? O que se constitui ainda um grande tabu, né, entre nós. Sim. Então, quando a depressão ela começa a ficar preocupante, então quando a pessoa começa a falar em tirar a própria vida. Eu diria que esse sinal aí é mais lá no fim da linha. Eu diria, pastor, que deveríamos nos preocupar com os sinais, os sintomas da depressão, logo bem no início. Qualquer tristeza, qualquer mudança radical na pessoa com quem nós convivemos lá, seja na comunidade, seja em casa, a tristeza persistiu por algum tempo, já é um sinal para se preocupar. Assim como qualquer outra doença, deve ser encarado como uma doença qualquer, ou como qualquer doença, melhor dizendo, na verdade, esse sinal cá atrás é o que nós deveríamos nos preocupar. A tristeza surgiu e ela persistiu, não deixar chegar a esse ponto da pessoa atentar contra a própria vida. Existem uns sinais anteriores ainda, que eu diria que são gravíssimos, por exemplo, a automutilação.
Às vezes a pessoa começa a se cortar, né? E já é um sinal, já está partindo para o grave. Então, é bom que a tristeza persistiu, já é um sinal para você procurar ajuda. Eu diria que o atentar contra a própria vida já é uma situação muito séria. Muito extrema já. Muito extrema, né? E por se constituir um tabu, a gente sabe que as pessoas não falam muito, né? Não comunicam um fato na nossa rede de relacionamentos, nós não comunicamos isso como deveríamos, para poder ajudar outras pessoas a se inteirarem e tomar as providências. Tá. Já que nós estamos da depressão, já nós estamos falando do suicídio, o que leva uma pessoa, porque a gente não tem ideia do que se passa na mente da pessoa, né? O que leva a pessoa a chegar a um suicídio? No geral, pastor, a literatura diz, e na experiência também, na clínica, hoje eu acompanho 11 pessoas que tentaram contra a própria vida, e o que se percebe? É que a pessoa encontra no suicídio, para ela, no olhar dela, solução para, por fim, um sofrimento. Um sofrimento que não se pode mensurar. Por isso eu disse que não existe tempestade no copo d'água. Pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um familiar, um relacionamento, um namoro que foi interrompido. Então não tem como mensurar e dizer que aquilo foi uma motivação, mas a pessoa não encontra outro caminho para pôr fim ao sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes é isso, para pôr fim ao sofrimento, ou mesmo muitas vezes também a tentativa de suicídio ela é causada porque a pessoa quer chamar atenção para o seu problema, né? Então a gente encontra aí esta causa mais básica, por fim ao sofrimento, que pode ser um sofrimento interno. Quem estiver de fora não vai perceber, mas a pessoa tem. Ela tem aquele sofrimento. Então a causa principal é essa. Existe lá, né, é claro, a predisposição genética para a pessoa não conseguir se desvencilhar de um problema que leva à depressão. Então aquela pessoa ela tem uma predisposição genética para se fechar, se isolar e não procurar ajuda. Então ela acaba tendo ao redor dela um ambiente que ela não vai conseguir sair. Eu costumo dizer da seguinte maneira: as pessoas muito rígidas consigo mesmas, por exemplo, elas, pela rigidez, elas não conseguem se readaptar a nenhuma outra situação. Então, quando ela perde um relacionamento, ela é rígida, ela não consegue, por exemplo, entrar no outro relacionamento. Perde um emprego, ela não consegue entrar no outro emprego. Ela perde uma empresa, um negócio, tinha um status, ela não consegue voltar a vender o seu churrasquinho lá na rua para se readaptar. Aí ela não consegue, ela não tem flexibilidade. E aquilo leva ela a chegar ao extremo de tirar a própria vida. Então, aquela rigidez que eu não quero aqui dizer que é apenas socialmente adquirida, nossa educação familiar nos fez rígidos, mas quero também levar para o lado da literatura, que mostra, né, que algumas pessoas têm uma predisposição genética. O cérebro dela, os neurotransmissores dela, às vezes não encontram todas as substâncias que ela precisa para poder funcionar. Estou falando aqui de noradrenalina, dopamina, que na verdade é tudo que precisa para o seu cérebro funcionar e conseguir as saídas básicas. Ela não consegue, ela entra no estado de depressão, ela não consegue se reinventar, ela não consegue sair daquela situação, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego e aí ela não consegue sair. E pode ser também, tá, por outras situações que a pessoa esteja vivendo e ela não consegue se adaptar. Aí ela vai tirar a própria vida, ela vê como solução. Eu vejo assim, como psicólogo, e também como pastor, eu vejo o seguinte: eu consigo olhar a pessoa que tentou contra a própria vida, o suicídio, eu consigo olhar como se eu estivesse no lugar dela. E o que eu percebo? Percebo que a pessoa que tenta suicídio, ela está pensando, está fazendo a coisa certa, a coisa correta.
Entendeu? Nós de fora não vamos pensar da mesma maneira. Ela está pensando, ela pensa que aquele é o caminho, ela encontrou o caminho, ela encontrou a solução. Ela vê assim. E como que você vai ajudar uma pessoa que sabe que está fazendo a coisa certa, ao ver dela? É um processo, né? É um processo longo mas a causa geralmente é essa. Eu quero aliviar do meu problema, eu quero resolver um problema. E ele pensa que está resolvendo um problema. Como evitar que a pessoa tente um suicídio? Sim, essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Como evitar que uma pessoa chegue ao ponto do suicídio? Tá? É sério, porque, na verdade, a pessoa tem dentro dela, na verdade, aquela predisposição para o isolamento, ela tem a predisposição para viver um mundo todo seu. Essa pessoa precisa de muito cuidado. E depois a gente sabe também da predisposição genética para essas coisas, que pode ser tanto genética como não. Então, o que eu diria que pode se fazer para evitar o suicídio? A pessoa começar a criar ambientes onde, por exemplo, ela conviva com pessoas que valorizam a ela mesma. Ela se valorizando e também um ambiente onde ela é valorizada pelas pessoas. E já é um ambiente que eu diria que evita, que pode evitar a pessoa chegar num ponto desse. Ela pode viver no meio desses ambientes e evitar ambientes onde ela, por exemplo, não tem valor, porque eu estou falando da autovalorização do indivíduo. Uhum. É você estar bem. Sim. E nós precisamos desse retorno, pastor. O ser humano precisa desse retorno. Ele precisa saber que no casamento ele faz bem para a pessoa com quem ele se casou. Que em casa ele faz bem para a mãe, para o pai. Nós precisamos, como profissionais, a gente precisa saber, eu faço bem para a empresa. Então ela precisa ter esse retorno. Nós precisamos de um ambiente, eu diria que esse é um ambiente propício para a vida. A gente vivendo num ambiente propício para a vida, você vai se apegar àquilo. Agora, grande parte não tem esse ambiente, não consegue se reinventar num ambiente propício para a vida. E eu estou me referindo à família, trabalho, à vida social em geral. Por isso que a depressão, ela hoje leva muitos ao suicídio. Por quê? Porque a pessoa ela se isola, ela acaba vivendo um ambiente só dela. Conversar é um bom ambiente, boas conversas saudáveis, isso tudo cria um ambiente propício para que não chegue a depressão, porque nós aí estamos dizendo a depressão como um gatilho, né? Para o suicídio. E não existe uma prevenção medicamentosa, por exemplo, né? Por se tratar disso. Então a pessoa precisa descobrir, né? Sempre estar, por exemplo, visitando o seu médico de confiança, seu psicólogo, para que o médico ajude, o psicólogo ajude a pessoa a detectar essa predisposição ou essa tendência, para que ele cuide, né? Para que a pessoa cuide. E assim eu diria que estamos evitando sim o suicídio. O senhor falando aí sobre ter um ambiente agradável e tal. Aí vou fazer uma pergunta até um pouquinho polêmica. A gente sabe que no meio evangélico, no meio cristão, tem um grande número de pessoas também em depressão. Uhum. Vamos dizer, a comunidade cristã não deveria ser esse ambiente que proporcionasse um lugar saudável para o indivíduo e ele acaba... Por que cristãos ficam em depressão? Tá bom, você pediu, hein? Você pediu. Na verdade, pastor, no Brasil eu não conheço literaturas científicas que vão tratar desse assunto, mas Estados Unidos e Canadá tem. Sim. E na verdade eu creio que pode sim se aplicar à nossa realidade no Brasil, de que a igreja, a religião, ela é sim um ambiente regulador dos relacionamentos da família, com seus princípios, suas doutrinas e tal, sua fé. Ela acaba ali criando um ambiente sim que pode ser positivo, pode evitar o suicídio, porque ela oferece esse ambiente de segurança, esse ambiente de fé, oferece esse ambiente de convivência que nós acabamos de dizer, que Sim. pode ser propício. Mas por outro lado, pastor, é polêmico o que eu vou dizer, mas é a verdade, a própria religião, muitas vezes, acaba criando um ambiente próprio para levar a pessoa a esses extremos. Eu vou te dizer com muito cuidado
Tem estudos em outros países e no Brasil não é diferente. Por exemplo, vamos citar uma situação. Quando você começa a colocar para as pessoas que Deus não quer que ela fique doente porque Ele cura, não quer que você seja pobre porque Ele é dono do ouro e da prata, e você começa a colocar um punhado de coisas que são boas, aí é verdade, tudo isso a Bíblia vai nos dizer. Você começa a colocar tudo isso para a pessoa, mas sem permitir que ela tenha o pé no chão, por exemplo. Eu costumo dizer que fé e razão tem que encontrar o seu equilíbrio na palavra de Deus. Senão você tira o pé do chão e aí você entra nessa questão que eu entendo que leva para a depressão. Então você começa, nem todos vão conseguir a cura física, nem psicológica, mental, nem todos vão conseguir prosperidade financeira. E aí a ideia que se deixa no geral é que Deus não agrada disso. Aí a pessoa começa a se ver o quê? Uma pessoa à margem de Deus. Eu não tenho, eu não posso, então Deus não gosta de mim. Então isso cria sim, infelizmente, pastor, muitos atendimentos meus, eu me deparei com crentes em depressão. E a gente vai ver, a situação é essa. Então ela tira o pé do chão da pessoa, coloca no mundo irreal, e a distância, quando a distância entre o real e o ideal é muito grande, ou seja, o que eu vivo e o que eu posso alcançar está aqui, e o que eu almejo está muito além, aí sim, isso é científico. Eu começo a viver sofrimentos psicológicos. Eu não posso ter o que eu almejo e não vou ter talvez nunca. Então gera depressão sim. Sem contar, pastor, uma questão mais polêmica ainda, é quando nós, pela palavra, pela Bíblia, começamos a denominar ações humanas que são pecado. Aí isso é pecado, e a Bíblia sim diz que é pecado. Aí a pessoa começa a se ver numa situação de pecado. Aí ela se joga à margem da comunidade que é santa. Então eu sou um pecador e quero viver com vocês porque eu gosto daqui. O que isso gera na pessoa, pastor? Eu não posso pertencer a esse grupo. Eu quero, eu amo, eu nasci aqui, mas eu não posso por causa das minhas escolhas, dos meus desejos, da minha vontade. O que acontece? Essa pessoa geralmente chega a esse extremo. Chega no extremo. Então, pastor, é polêmico o que eu estou dizendo, claro, mas essa é a verdade. A igreja ela é um ambiente propício para proteger, mas ela pode sim criar um ambiente propício para a depressão. E, consequentemente, a todas as possibilidades que a depressão pode oferecer, incluindo o suicídio. Terrível. Você falando sobre fé e razão, é interessante que a fé ela é racional. Porque se ela não for racional, eu vi um teólogo uma vez falando, né? É verdade. A fé que não é racional é fideísmo. Eu concordo plenamente. E eu achei interessante essa frase. Então a fé ela tem que ser racional. Só para a gente terminar aqui, pastor, o nosso tempo está acabando. Né, como pastor, a gente sabe que é um tabu até no meio da igreja procurar um psicólogo. É aquela máxima, né? Jesus é o meu psicólogo, Jesus cura. O que você, como você orienta as pessoas para procurarem um psicólogo? Pastor, primeiro eu deixaria, aproveitando a oportunidade, deixaria para os líderes religiosos, vamos ajudar o nosso povo a perder esse tabu. Quando eu sinto dores em determinada parte do corpo, eu procuro o médico. E por que quando eu sinto dores, sofrimentos emocionais, eu não procuro também um psicólogo? Vamos procurar os profissionais das áreas, vamos procurar o psicólogo, o psiquiatra. Não existe isto, é uma doença, a depressão é uma doença como qualquer outra, passível de tratamento, é possível controlar e em alguns casos até eliminar. Então é preciso falar muito sobre isso. As igrejas precisam abrir portas para que profissionais dessa área vão até as igrejas e começam a fazer isso ser algo muito comum e natural. Estamos perdendo vidas por questões psicológicas. Sabemos que a depressão pode desencadear outros males, outras doenças. Então, temos que fazer isso. A liderança precisa se levantar. E os irmãos da igreja não podem continuar pensando que o profissional de saúde não é um instrumento de Deus.
Todo profissional é um instrumento de Deus. Eu brinco muito que se eu sentir dor, eu oro. Se essa dor não acabar, em 20, 30 minutos eu corro para o médico. É o corpo profissional que pode me ajudar. Precisamos encarar isso com naturalidade. Não podemos ver, pastor, perder nossos irmãos dentro do ambiente de igreja só porque temos vergonha. Não, se suicidou uma pessoa do nosso grupo de relacionamento, vamos pedir permissão à família, vamos falar sobre isso. E vamos acabar, nós temos que acabar e podemos fazer isso. A igreja é um instrumento muito bom para poder divulgar essas coisas boas. Que bom então. Pastor, agradeço a oportunidade de você ter vindo aqui, esclarecer algumas dúvidas, né? Esse assunto é vasto, né? Não encerra, né? E quando você puder voltar para falar mais do assunto, né? As portas do programa estão abertas. Amém, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou à disposição, sempre que puder e precisar, estamos à disposição. Obrigado. Que bom. O programa Propósito de Vida está chegando ao final. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos para assistir o nosso próximo programa, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até lá, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Amém.